Sim. Olá! Na aula de hoje vamos tratar a segunda parte do romantismo no Brasil, referindo-se à segunda geração. Vou lá para a telinha do PowerPoint. Aqui estamos. Deixa eu colocar a barrinha de tarefa. Ok. Bom, para que nós possamos iniciar a aula de hoje, dando continuidade ao assunto de ontem, vamos fazer alguns resgates a respeito desse período longo, intenso e bem produtivo aqui no Brasil. Calma lá, tem que dar um clique aqui. Ok. Eu trouxe aqui as características do romantismo para que nós relembremos, a fim de que no momento em que eu entrar bem nesse conteúdo da segunda geração e trabalhar os poemas, hoje nós vamos trabalhar alguns poeminhas aqui na aula, essas características estejam bem fresquinhas. Nós temos aqui uma lista das características do romantismo que eu passei para vocês lá numa das aulas síncronas, se não me falha a memória, no mês de julho ainda. Acho que foi isso. Ou no iníciozinho de agosto. Bem, nós temos aqui, lá também tinham características quanto ao aspecto formal do texto. O que interessa para nós agora, principalmente, é a característica de conteúdo. Então, nós temos essa listinha de características aí. Claro que alguns livros trazem até outras mais detalhadas, mas eu resumi essas aqui, que eu acho que dá um panorama bem bacana a respeito do que foi esse período literário. Como eu disse para vocês lá no início, essas características elas permeiam todo o momento do romantismo, que foi bem longo. Ele foi do início do século XIX, 1836, que é a data, e vai até o final do século XIX, especificamente aí por volta de 1881, mais ou menos. Então, nós temos quase 50 anos de produção literária aqui no nosso país. Então, algumas dessas características, ora, estarão mais em evidência, ora, um pouco menos. Nesta segunda geração, especificamente, dessa listagem de características aí, quais são aquelas que se mostram mais acentuadas? Nós temos o subjetivismo. Por quê? Porque nós vimos que a segunda geração, ela abre mão daquele espírito nacionalista e ela volta para o mundo interior. Por que essa palavra volta? Porque quando nós falamos volta, significa que em algum momento já estava lá, saiu e retornou. O arcadismo, por exemplo, foi um momento literário de volta para o ser do ser humano. Entre o ser e o ter, primou-se no arcadismo pelo ser. Então, vez ou outra, no movimento cíclico, a literatura, a arte em geral, ela faz esse retorno para dentro de si. Foi o que aconteceu especificamente na segunda geração do romantismo. Então, o subjetivismo, que é este eu, ele vai estar ali presente de maneira mais evidenciada, assim como também o sentimentalismo, né? Porque é a geração do ultrarromantismo, é do exagero dos sentimentos. Logo, o sentimentalismo. Claro que o sentimentalismo ele também existiu na primeira geração, só que voltada para esse olhar da pátria, da nação. Aqui não, é o exagero sentimental deste mundo interior, deste mundo subjetivo. Então, tudo é muito sentido de forma intensa, expressado ali nos poemas de forma intensa. Um detalhezinho também que eu não comentei ontem, na aula anterior. Nessa segunda geração, o poeta e o eu do poema, eles se interligam, tá? Não é sempre, mas em boa parte das vezes, eles se interligam. Então, aqueles sentimentos que estão ali jorrados no poema, são muitas vezes, na grande maioria das vezes, uma expressão do eu do próprio poeta. Nós vamos ter, nessa segunda geração também, a idealização amorosa. Anotem isso, que daqui a pouquinho nós vamos tratar um pouco melhor isso. Não vou falar tudo agora, senão vai dar muito
tira a graça, né? São só alguns spoilerzinhos do que nós vamos tratar. Também a idealização feminina. Ah, o heroísmo, não. Calma, que ele vai aparecer pincelado ali, mas não de forma tão intensa. Mas haverá o pessimismo, a religiosidade e, principalmente, na segunda geração, o escapismo. E aí nós vamos trabalhar principalmente essas características aqui a partir do escapismo na segunda geração. Bom, o que nós vimos ontem? Então, eu digo ontem porque a aula foi do dia 17, mas na aula anterior, a aula síncrona anterior, que a segunda geração, ela também é chamada de ultra-romântica. O prefixo ultra quer dizer exagero, intensidade, grandiosidade. Então, é o romantismo levado ao extremo. É uma geração também chamada de mal do século ou byroniana. Byroniana, lembrando que é pela influência do escritor inglês Byron. E mal do século, acabou essa expressão saindo da ciência, porque era a forma como a tuberculose era conhecida na época, entrando para a identidade dessa segunda geração. Então, quando vocês ouvirem falar a geração do mal do século, é a segunda geração da literatura brasileira do romantismo. É uma geração em que se volta, como eu falei, né, anteriormente, para o mundo interior, com uma temática pessimista. Na aula anterior também eu comentei, não há um poema sequer da segunda geração que você verá uma alegria expressa, ou então uma esperança positiva. Não, é sempre uma temática soturna, pessimista, melancólica. Nós temos aqui no nosso país 4 autores de destaque, mas nós daremos ênfase naquele que é o ícone da segunda geração, que é Álvares de Azevedo. Bem, por falar, então, nessa segunda geração, e daí nós entraremos em Álvares de Azevedo, a melancolia e o pessimismo sentido pelos escritores, pelo poeta, pela pessoa, é que vai levar ao escapismo presente na literatura. Lembra que eu comentei ainda agora que o eu do poema, chamado de eu poético e eu lírico, muitas vezes vai se confundir com o poeta. Uma coisa é este eu metafísico, abstrato do poema. A outra é o poeta, uma pessoa. Então, esses dois, eles se fundem em muitos momentos na criação literária. Então, a melancolia e o pessimismo do poeta leva ao desejo do escapismo presente no eu do poema. Esse escapismo, nessa segunda geração, ou no romantismo, ela vai se manifestar de 3 maneiras principais. Mundo onírico. Olha, eu adoro essa palavra, onírico. Onírico quer dizer o mundo dos sonhos. Só que quando nós falamos mundo dos sonhos, nós não estamos falando apenas daquele sonho de dormir, aquela ficção, aquelas imagens que nós temos na cabeça no momento em que você está dormindo. Não. Esse mundo onírico é o mundo do sonho, o sonhar acordado, tá? Que é o mundo da fantasia, o mundo da ilusão. Cria-se um mundo fantasioso. Sabe aquele quando alguém fala assim, está pensando na morte da bezerra? Que muitas vezes está com o pensamento longe. São essas fantasias. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Quando você fala assim, se eu ganhasse na loteria, eu faria isso assim, assim, assim. Se a gente pudesse fazer o mundo voltar, isso tudo você está criando uma fantasia. Não deixa de ser um mundo onírico. Vou indicar um filme aqui, se vocês já assistiram. E aí, quem tiver com o microfone habilitado e já assistiu, poderia interagir aqui comigo. Quem já viu aquele filme Ponte para Terabithia? Alguém de vocês já viu? Silêncio.
Eu Signi- vi só até a metade. Eu acho que nem a metade, acho que eu só vi o Ai, comecinho, assim. então você não captou o filme. Aí Não. não dá certo. Eu vi já. Ah, Já vi. lembra? Vocês lembram? Quem já viu, lembram do filme? Sim. Pois é, o mundo onírico. Tem uma menina, ela tem uns problemas ali familiares. Então ela cria um mundo fantasioso para ela, que é Terabitia. Só que a Terabitia, ela, ao chegar num determinado ponto da paisagem, ela olha o vale e ali ela imagina tudo o que comporia esse mundo fantasioso dela, a Terabitia. Por que o nome ponte para? Tem aí uma parte física e metafísica, uma realidade e uma metáfora. Havia um riozinho, um córrego, entre o lado onde ela morava e esse espaço para onde ela ia até onde ela via Terabitia. Esse riachozinho, esse rio, passava ali, então tinha uma ponte que passava por cima. É a parte física. Só que ela tem um colega, vizinho, eles se tornam muito amigos, e toda vez que ela levava esse rapazinho, esse menininho, até esse local, ele não conseguia ver o que ela via, porque a Terabitia era uma criação dela. Só que chega um determinado momento em que ele consegue ver a Terabitia também. Mas aí ele precisou de uma ponte, uma metáfora, para ele poder enxergar esse local. É a parte metafísica do título aí. Então, moçada, quem já viu, eu sugiro assistir novamente ao filme com essa visão agora desse mundo fantasioso, pensando nesse escapismo do romantismo. E quem não viu, não percam. O filme é muito bacana, ele tem toda uma temática de trabalhar com as questões subjetivas, né, com esse mundo interior. Ele combina perfeitamente com esse tema que nós estamos vendo aqui, que é o tema do escapismo. Uma outra forma também de criar esse escapismo dentro da literatura do romantismo é pelas lembranças do passado, da infância. Mas, moçada, eu não estou falando aqui apenas naquele momento em que você está naquela rodinha de família e você fala assim, você lembra, fulano, quando você era pequenininho? Essas, não é isso. Esse escapismo é uma coisa mais intensa. Lembra que nós estamos falando da geração do ultra-romantismo? Então, o sofrimento é o seguinte, para entender um pouco melhor. O sofrimento que esses escritores, que esses jovens sentiam, era tão intenso que viver a realidade, tal qual ela se apresentava, viver nesse mundo físico, era algo muito pesado, impossível praticamente. Então, se criava um mundo de fantasia para que ele pudesse ficar ali vivendo fora dessa realidade. Só que vejamos bem aqui, que você crie fantasias dentro de uma proporção aí equilibrada é maravilhoso. Né? São as fantasias nossas que fazem com que nós, por exemplo, projetemos nosso futuro, que nós imaginemos as coisas, que fazem com que nós caminhemos no nosso dia a dia. Quantas vezes nós ficamos sonhando com uma viagem que nós estamos programando, com um curso que eu quero fazer, ou então com um vestibular que eu quero passar, com a faculdade que eu quero cursar, ou até mesmo aquelas coisas assim, não tão palpáveis como o que eu falei ainda agora. Se eu ganhasse na Mega Sena, ai, gente, se a gente pudesse ter uma máquina do tempo, ou então, se eu morasse nesse lugar, ou então, nossa, se eu fizesse essa viagem, são essas coisas assim comuns do nosso dia a dia. Quando nós somos crianças, por exemplo, nós também vamos criando muitas fantasias. É a bonequinha que vira o bebê, são os objetos ali que viram objetos do mundo real mesmo, da vida adulta, é o carrinho que vira o carro de verdade,
é o tanque de guerra que vira como se fosse um soldado. São essas fantasias que estão fazendo parte dali. Tudo dentro de uma proporção bacana, beleza, faz parte do nosso mundo. Só que nós estamos falando aqui de uma insatisfação intensa de viver a realidade. Seria o que hoje nós chamaríamos de depressão. Só que naquela época não tinha essa palavra. Né? Então, essa depressão que eles se sentiam extremamente deprimidos, levavam a criar um mundo em que fosse outro além desse da realidade. Por isso, então, viver no passado, viver nesse mundo onírico é a forma de escape mais intensa e trágica de todas, que era por meio da morte. Mas nós não estamos falando aqui de suicídio dos escritores. Nós estamos falando do desejo de morte. Ah, mas como assim? Lembra daquela característica da religiosidade? Os escritores do romantismo acreditavam que havia um mundo pós-morte. Isso eu até já comentei com vocês anteriormente. Existia apenas não só para o romantismo o romantismo romântico, mas também para essa dor da existência. Então, desejar a morte é pensar que, após ela, a alma se sentiria liberta, livre, que o peso da dor sairia. Até porque no romantismo não se tem aquela concepção de morte como lá na Idade Média, que é pós-morte, ou céu, ou inferno. Não, as barcas, lembro, de Gil Vicente. Não é isso. A ideia, a concepção que se tem dessa pós-morte no romantismo é que morreu, o sofrimento terreno ficaria para trás e essa parte metafísica, seja alma, espírito ou que nome queira dar, estaria livre desse sofrimento. Por isso, então, sonha-se com a morte, deseja-se a morte, mas não comete o suicídio. Bom, claro que, na realidade, né, viver nesse mundo onírico o tempo todo, viver nesse passado o tempo todo, ficar apenas desejando a morte o tempo todo, não é algo que traz alegria, felicidade. Então, a melancolia e o pessimismo cada vez se intensificavam. Por isso que muitos desses escritores aí vivem uma vida desregrada, de boemia, de vícios alcoólicos, para fugir dessa realidade, o que acabavam adoecendo e morrendo precocemente. Uma outra questão aqui também, né? Quando eu falei ali da morte, do desejo de morrer, não havia um suicídio, como eu falei, né? Isso não existiu. Porém, fazia com que a alegria de viver ela não existisse. Daí, então, uma entrega a essa, como eu falei, a esse mundo de vícios e boemia. Logo, a saúde se debilitava e as doenças que estavam ali em intensidade, né, na população, chegavam até esses escritores. Por isso que muitos morriam de tuberculose. E por que nessa lembrança do passado, a infância? Um detalhezinho que eu esqueci. Lembra que eu comentei na aula anterior que a maioria desses escritores morreu jovem demais? Se eles já eram muito jovens, o que era o seu passado alegre? A infância. Né? Muitos deles, como por exemplo o principal Álvaro de Azevedo, começa a escrever muito jovem, né? No seu período finalzinho aí de adolescência, início de juventude, por volta dos seus 17 anos de idade. Adolescência, gente, é uma época muito tumultuada, né? De desencontros, de incertezas. Então, vamos dizer que não traz essa calma que se precisa. Daí, então, essa busca pela infância, pelo momento da infância. E aí, sim, ele se vê livre, solto, sem preocupações. Seguindo, Álvares de Azevedo ficou conhecido como o poeta das virgens pálidas. Mas por que isso? Porque em boa parte dos seus poemas, as mulheres são apresentadas com aparência pálida
e, ao mesmo tempo, virgem. Agora, um detalhe aqui importante. Quero que vocês prestem muita atenção. Quando fala aí da virgindade dessas moças, não estamos falando apenas nessa temática sexual. Não só. A virgindade aí, chamar essa mulher de virgem, ou o que no romantismo seria sinônimo de anjo, está muito mais do que esse aspecto sexual. Está nessa pureza e nessa divindade. Preste atenção nisso daqui. Os poetas, os escritores em geral, tinham a idealização feminina presente nos seus textos. Essa mulher, ela é colocada de uma maneira tão perfeita, tão idealizadora, que é como se ela estivesse num nível acima deles. Uma espécie de deusa, mais do que musa, uma deusa. Essa pureza, essa divindade dessa mulher era algo tão forte, tão intenso, que este eu, apaixonado por essa mulher, como se fosse aquele lá do trovadorismo, ele não se via capaz de alcançar. Não porque ela é um ser ali de classe superior, classe social superior, como lá no a temática do trovadorismo, não. É porque a perfeição dela era tanta que ele não se via como se fosse próprio, vamos dizer assim, né, para que ele a alcançasse. Essa pureza e essa divindade dela a colocava num nível elevado, num patamar acima, que é como se ele ficasse ali apenas num intuito de adoração dessa mulher. Por isso, então, colocá-la como uma virgem, ele a põe de maneira intocável, como se ela fosse purificada. E ele, então, não se sente apropriado para ter essa mulher ali. É a intensidade do sentimento colocado nessas figuras aí. E isso não é só Álvares de Azevedo, são os personagens em geral de outros escritores e nos eu dos poemas dos outros escritores também, mas com intensidade em Álvares de Azevedo, porque essas mulheres têm essa aparência, né, de palidez e virginais. Nos poemas que vocês vão trabalhar lá no Moodle, vocês vão perceber isso, além dos que eu trouxe aqui. São alguns daqueles que estão lá, tem um que é diferente. E aí, o que Álvares de Azevedo vai trazer como característica nas suas poesias? O amor inalcançável e o pessimismo. Um detalhe que eu comentei rapidamente na aula anterior e que eu trago aqui de volta. Na biografia de Álvares de Azevedo, não aparece ali nenhuma dona do seu coração. A presença das mulheres na vida dele está restrita à figura da mãe e da irmã. Então, esses amores inalcançáveis de Álvares de Azevedo estão muito na fantasia. Lembra da idade com que ele escreve? Quantas fantasias que se cria, que são criadas, né, na adolescência? Pois é, isso Álvares de Azevedo traz para os seus poemas. Então, esse amor inalcançável e o pessimismo é uma temática que estará sempre presente ali. Ele também tem, isso eu trouxe, né, na aula anterior, a melancolia, o humor, o drama, a ironia, porque ele é um poeta de fases. Uma hora mais melancolia, outra hora aquele humor sarcástico, né, aquele humor de escárnio, é bem dramático, e também traz a ironia. A ironia não só presente no humor, mas de modo geral. Quando a gente fala nesse poeta de fases, é porque há momentos em que a poesia dele vai demonstrar um eu com uma alma ingênua e sonhadora, em outro, um intenso pensamento negativo. Uma perguntinha, quem está de microfone habilitado aqui. Aquele poema que nós vimos ontem, que eu vou trazer ele aqui de novo, o Pálida Luz da Lâmpada Sombria. Vocês diriam que aquele eu que está ali é de uma alma ingênua e sonhadora
ou de um intenso pensamento negativo? Vocês estão pensando? Acho que o intenso pensamento negativo, porque ele remete muito ao tema da morte e da humilhação que talvez seria da mulher rir dele por ele ser tão apegado a ela. Ok. Mas você não acha que também teria uma alma ingênua ali, não? Sim, quando ele espera que ela retribua o amor que ele tem, que dela ficar feliz dele estar ali. E ao mesmo tempo, então você mesmo disse, né, que ele sonha com que ela retribua. Então tem uma alma sonhadora também, né? Vocês estão Sim, percebendo? ele, no poema mesmo ele fala, nos sonhos morrerei sorrindo. Né? Exatamente. Então você está vendo como tem as duas coisas ao mesmo tempo? Né? Que não, às vezes no próprio poema você tem ali momentos em que ele põe uma alma que é ingênua, que é sonhadora, mais um intenso pensamento negativo ao mesmo tempo. Né? É uma mistura dos dois ali. Vamos dizer que naquele poema há uma predominância de um deles. Sempre tem um que predomina, ok? Daqui a pouco a gente trabalha um pouquinho mais isso. Vamos voltar ao poema aqui. Acho que eu não preciso ler de novo, né? Mas eu gostaria de que neste momento agora, vocês aqui interagissem comigo, hora dos microfones abertos, quem está aqui na sala comigo, para que a gente possa trabalhar um pouquinho aqui no poema. Vamos ver aqui, lembra que Álvares de Azevedo é conhecido como o poeta das virgens pálidas. Vamos ver quais são as palavras aqui que lembram a palidez, além da própria palavra pálida. Opa, que está aqui. Que outra palavra que também lembraria essa palidez? Fria? Por quê? Não sei como é que eu posso explicar. É porque... não sei como é que eu posso explicar. Eu acho que lua e nuvens, por causa da coloração mesmo delas, serem mais brancas. Pode ser, pode ser. O que mais? Bom, que tem muito texto ainda para a gente trabalhar, hein? Quando nós falamos de palidez, o que a gente está querendo dizer aqui? Mais do que a cor da pele, o que mais? Quando você Assustado? fala que eu estou pálido, como? Não ouvi. Meio que assustada? Não estou falando da mulher. Eu estou falando no tom, na cor. Quando eu falo que é uma cor meio Adoecida, pálida, alguma coisa assim? Tem a ver? Pálida tá. ou Então, sem nós estamos graça? voltando Sem de cor. novo no semblante da mulher, Aham. né? Mas eu poderia dizer que essa garrafinha aqui tem uma cor pálida? Não, porque é uma cor forte. É uma cor pálida, seria mais um vibrante. bege, um cinza. Então é aquela coisa com menos intensidade, não é? Com Uma menos cor mais nitidez. tranquila, mas... Poderia dizer que esse mouse aqui tem uma cor pálida? Sim. Começa a ter. Essa régua tem uma cor pálida? Não. 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 Esse pé de mouse meu aqui, ele já poderia ter uma cor, um tom mais pálido? Sim, tem um tom pálido. Sim. Ok. Então, a gente tem aqui um pálido como menos nitidez. Então, quando ele fala pálida luz da lâmpada sombria, a palidez aí combina com que outra palavra? A lâmpada, no caso a luz, não? A lâmpada em si? Sombria, não? Com a característica da lâmpada. Porque quando nós falamos de lâmpada, eu penso numa coisa, mais clara ou menos clara? Mais clara, porém ele dá... Mais clara. Ele fala sombria aí. Exato. Só que ela é pálida, a luz da lâmpada sombria. Então não é aquela lâmpada forte, é aquela lâmpada com menos intensidade, que não clareia tanto o ambiente. Como se fosse lâmpada de abajur.
que dá aquela meia luminosidade ali, né? Um pouco de luminosidade. Eu falei meia luminosidade. Meio luminosidade, né? A metade só é um pouco de luminosidade. Parênteses, cultura. Sabe de onde vem a palavra abajur? Vem do francês. São duas palavras. Abad, com D mudo, jour. Jour é J-O-U-R. O que isso quer dizer? Jour é tarde. Alceu Valença canta uma música assim, La Belle de Jour, a bela da tarde. Abajur seria a claridade do fim de tarde, como se fosse essa mistura. Ou seja, não é aquele momento do sol intenso, aquele momento em que o sol está começando a se pôr. Aquela claridade menos intensa. Então, abajur seria isso. Então, essa lâmpada sombria, pálida com sombria. Sobre o leito de flores reclinada, na aula anterior nós já vimos o que isso assemelha, como se ela estivesse onde aí, esse leito de flores. Leito é cama, viu, gente? A gente fala leito de hospital, leito do pronto-socorro, leito, a cama. Quem é que dorme sobre um leito de flores? Só se a pessoa estiver como? Morta. Morta, né? Então dá a ideia, olha, pálida, uma lâmpada sombria, reclinada no leito de flores. A impressão que nós temos é que a mulher esteja morta. Então a presença da morte é algo constante na poesia do Álvares de Azevedo. Como a lua por noite embalsamada. Olha, se eu tenho uma lâmpada sombria e eu tenho uma lua aí, essa lua não está tão intensa. É uma lua que está com também menos reflexo. E a palavra embalsamada é uma palavra que nós usamos quando está para um ser vivo, bicho, gente, morto, para embalsamar, conservar o corpo. Então, a maneira como ela deita ali é como se ela estivesse embalsamada pela lua que está ali. Como a lua por noite embalsamada. Entre as nuvens do amor, ela dormia. Quando a gente fala nuvens, é como se ela não estivesse mais aqui na Terra. Está no meio das nuvens. Por que nuvens do amor? Por que nuvens do amor? Porque aí ele traz aquele toque romântico, né? Ele já antecipa o sentimento dele por ela. Era a virgem do mar. Olha aí a palavra virgem. Dá a ideia da pureza. E olha, ele sai do céu, nuvens, e vai para o mar. Ou seja, ela está presente em tudo. São elementos de grandiosidade que envolvem essa pessoa e ela está presente, seja no céu ou no mar. Na escuma fria, escuma, espuma, tudo a mesma coisa, tá? Na escuma fria pela maré das águas embaladas. No momento em que vai fazendo as ondinhas, vai dando aquela espuminha no mar. Então, ela é embalada por essas águas frias. Se ela está fria, né, isso corrobora. Aí, ó, eu não sei quem falou, porque eu não estou lá no Meet. A fria aí corrobora com pálida, com a palidez. Porque se está aquela água gelada, provoca aquela sensação de dormência, de palidez. Era um anjo entre nuvens de alvorada. Ele volta para as nuvens e agora ele chama a mulher de anjo. Olha a semelhança entre virgem e anjo. Dois seres puros, santificados, divinizados, porque aí ele mistura. Não que a virgem ali seria essa divindade, né? Mas ao mesmo tempo que dá a pureza e fala do anjo, se ela está entre as nuvens de amor dormindo, se ela é um anjo entre nuvens de alvorada, então anjo e virgem passam a ser sinônimos aí dessa pureza. Que em sonhos se banhava e se esquecia. E se vocês perceberem, os verbos estão todos no passado. Dormia, era a virgem, era um anjo,
banhava, esquecia, o que reforça a ideia da morte. Daí aquele dormir poderia ser aquele sentido metafórico, o sono eterno da morte. Era a mais bela. Se era a mais bela, não é mais. Aí ele vem, seio palpitando. Aí é o momento que você pensa assim, espera aí, ele está falando do seio palpitando quando ela estava viva ou agora? Porque ele está usando tudo verbo no passado. Negros olhos, as pálpebras abrindo. Ah, então a mulher não está dormindo, ela está acordada. Então, veja bem, até então, no momento em que ele vê essa mulher, ele cria uma fantasia, ó, o mundo onírico misturando com a morte. Ele cria uma fantasia como se ela, deitada em sua cama, estivesse morta. Só que aí, ele não tem um leito de flores de verdade ali vendo. Ele cria essa fantasia. A mulher acorda, formas nuas no leito, resvalando. É aquela espreguiçada que ela está dando ali na cama em que ela está deitada. E nesse momento em que ela olha para ele, ela sorri. E ele fala, não te rias de mim, meu anjo lindo. Olha, ele já tinha chamado ela de anjo aqui, volta a chamá-la de anjo, e ele havia dito que ela era a mais bela, o anjo é lindo. Por ti, e aí ele conversa diretamente com ela, nessa última estrofe, as noites eu velei chorando, e ele usa de novo o verbo no passado. Então, significa que ele está ali, nessa prática de velar o sono dela, de vigiar o sono dela, por muito e muito tempo. E o verbo velar aí, de novo, remete à ideia da morte. Por ti nos sonhos, olha de novo, só que aí esse sonho é a fantasia que ele vai criando. Morrerei sorrindo. Ou seja, ele vai continuar pensando nela, vai continuar imaginando, tendo ela ali junto dele, só que ao mesmo tempo ela é a virgem do mar. Ela é o anjo entre nuvens de alvorada. Ele imagina ela junto dele, mas sabendo que ele não a terá. Por isso que nos sonhos morrerei sorrindo. Ele apenas continuará imaginando. Então a gente tem a mistura aí. Lembra que na aula anterior eu comentei realidade e ficção? Então aqui nós vamos ter sonho, fantasia e realidade. Então a gente tem a primeira, segunda estrofes inteiras e mais este pedacinho aqui do Era Mais Bela, o mundo dele da fantasia. Depois ele parte para a realidade, aquilo que ele realmente vê. Isso que é você interpretar o texto, é você captar o que ele vai passando, imaginar a cena e ir buscando os elementos ali dentro do texto. E isso a gente vai ter que fazer de forma cada vez mais intensa, ok? Seguindo, este poema aqui também está lá nas tarefas do Moodle. Eu trouxe ele aqui para a gente poder fazer um comparativo com este anterior que nós vimos. Olha o título. Esse poema também ele faz parte daquele livro que foi publicado póstumamente, que é Lira dos 20 anos. Falar póstumamente, eu até comentei na aula anterior também que toda a obra dele foi publicada póstumamente, mas os textos de Álvares de Azevedo já circulavam entre os escritores, os universitários, né? Que geralmente os escritores eram universitários. Na praia deserta, então agora, de novo, está vendo a presença do mar aí, desses elementos fortes da natureza. Na praia deserta, que a lua branqueia, e está aí de novo a lua, e por que lua? Porque a lua já tem essa pegada mística, né? Esse clima de romantismo e ao mesmo tempo de mistério. Então, na praia deserta, que a lua branqueia, que mimo, que rosa, que filha de Deus, tão pálida, Álvares de Azevedo, ao vê-la meu ser
devaneia. Olha o sonho aí de novo. Sufoco nos lábios os hálitos meus. Ou seja, ele apenas imagina, ele sufoca os hálitos, quer dizer, ele não tem coragem de dizer nada. Não corras na areia, não corras assim. A mulher está correndo. Se ele pede, então, não corras na areia, não corras assim, ela está correndo para ele ou em sentido oposto a ele? É uma pergunta. Cadê o povo do microfone? No sentido No oposto. sentido oposto? Exato, no sentido oposto. Então, de novo, o amor é alcançável ou inalcançável? Inalcançável. De novo, inalcançável. Donzela, onde vais? Tem pena de mim. Donzela. Ó, donzela, sinônimo de virgem. Lá daquele outro texto. A brisa teus negros cabelos soltou. Ela está correndo. Então a brisa solta os cabelos. O orvalho da face te esfria o suor. Claro, porque ela está ali correndo, então ela começa a suar, e o orvalho da face, trazendo aquela delicadeza. Orvalho, geralmente, a gente vê em pétalas de flor, na folha. Então, traz essa suavidade na face da moça. Seus seios palpitam, a brisa os roçou, beijou-os, suspira, desmaia de amor. Para tudo agora. Vocês estão percebendo que em ambos os textos há um certo erotismo presente? Olha no anterior, o seio palpitando. Ele poderia falar o peito palpitando. Só que quando eu falo peito palpitando, eu não estou trazendo o gênero masculino e feminino. Mas quando ela fala os seios palpitando, aí sim, ele dá esse toque de erotismo na figura. Só que ela é o anjo, só que ela é a virgem, ela é a inalcançável, a intocável. Então, no momento em que ele começa a flertar com a sua imaginação, ele volta para a realidade. Lembra ali em cima, ó, sufoco nos lábios os hálitos meus. E aqui, teus seios palpitam. A brisa os roçou. Olha um pouco de fantasia dele ali. Beijou-os. A brisa beijou os seios dela. Suspira, desmaia de amor. É a brisa que suspira e desmaia de amor? Ou é ele que suspira e desmaia de amor? É ele. É ele. Então, ele vê na brisa aquilo que ele gostaria de fazer, de se aproximar dela, de estar ali próximo a ela. E quando ele olha que os seios palpitam, ela está ali vendo aquela mulher correndo como se ela estivesse nua, ou quase nua ali. É o erotismo. Mas, rapidamente, ele tira ele de cena e coloca a brisa, a sutileza do erotismo que ele põe. E nesse momento em que ele começa a fantasiar de maneira erótica, ele quebra. Teu pé tropeçou. Pronto. Quebra toda aquela cena do erotismo. Não corras assim, donzela. Onde vais? Tem pena de mim. E o pálido mimo da minha paixão, num longo soluço, tremeu e parou. Sentou-se na praia. Ele está falando da mulher. Ó, e o pálido mimo da minha paixão. Sozinha no chão, a mão regelada, no colo pousou. Colo, essa parte aqui do tórax. Então, ela sentou na praia. Sozinha no chão, a mão regelada, ou uma, no colo pousou. Que tens, coração? Que tremes assim? Cansaste, donzela? Tem pena de mim? De novo, ó, o amor inalcançável. Ela corre, ele fica ali com pena. Olha, se ela parou, ele poderia chegar perto dela. Mas se ele fala, tem pena de mim, ela não deixa ele se aproximar. Deitou-se na areia que a vaga molhou. Vaga é onda. Então, ela deitou ali naquela areia. Ela já tinha parado, agora ela deita.
É uma espécie de gradação que tem ali. Imóvel e branca, na praia dormia. Fechou os olhos. Mas nem os seus olhos o sono fechou. Peraí. Dormia, mas os olhos, o sono não fechou, e nem o seu colo de neve tremia. Então, ó, parou de tremer e os olhos ficaram arregalados. O seio gelou. Não durmas assim, ó pálida fria, tem pena de mim. Ele começa a ver essa mulher como se ela estivesse de que forma agora? Como se ela estivesse Morta? exatamente. Olha, morta. Porque, ó, antes ela corre, o seio palpita, ela treme e de repente ela para. A mão regelada, frieza, no colo pousa. Ela deita naquela vaga, na areia onde a vaga molhou. Ela está imóvel agora, branca, e dorme. Mas nem os seus olhos o sono fechou. Então ela está ali parada, de olhos arregalados. E nem o seu colo de neve tremia. Para tudo. O seio gelou, de novo o erotismo que aparece ali. Porque antes ele falou que o seio palpitava, então agora o seio gelou. Não durmas assim, ó pálida fria, tem pena de mim. De novo aí a morte se faz de maneira indireta presente no poema dele. Vamos ver um outro agora. Professora, Sim, eu tenho uma dúvida. pode falar. Tipo, que nem ali, a primeira parte do poema seria toda a imaginação dele ou seria uma visão mesmo? Vai saber. Olha o título do poema. Sonhando. Então, é aquela mistura. O que ele vê e o que ele sonha. O que ele está vendo e o que ele está imaginando. Será que a mulher está ali na praia mesmo? Ou será que ele apenas está sonhando acordado? Porque mesmo que ela para Entendi. e ele fala, tem pena de mim, ele não se aproxima dela. Ele não chega até ela. E ele fica pedindo que ela tenha pena dela o tempo todo, até no momento em que ele acha que ela está morta. Ó pálida fria, tem pena de mim. Então, o que é realidade e o que é fantasia? Não sei. Talvez nem ele soubesse. Porque a fantasia e a realidade se misturam. É como se as duas realidades se misturassem. E aí, qual é qual? Impossível de saber. Você vai buscando elementos que podem fazer parte de um, que podem fazer parte de outro. Mas eles vão o tempo todo se mesclando, se misturando, se fundindo. No outro, olha o título ali, gente. Se eu morresse amanhã. Um monte de gente já falou isso. Depois que eu morrer, você vai ver se eu morrer. Se não falou uma hora, vai falar. Agora, Minha mãe. Hã? Mãe tem Minha essa mãe. coisa, né? Não adianta vir depois chorar, não. É mais ou menos assim. Bom, olha bem, se eu morresse amanhã, não tem um poema mais falando de morte do que esse, né? Veja bem o que ele fala. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe, de saudades, morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória precinta em meu futuro. Ele é jovem, então cheio de sonhos, de fantasias, de ilusões. Aos 17 anos entrou numa faculdade de Direito, era tido como um aluno aplicado e exemplar. Então, quanta glória precinta em meu futuro. Que aurora de porvir e que amanhã. A aurora de porvir é a ideia do novo amanhecer. E que amanhã, quer dizer, o futuro dele cheio de glória. Eu perdera chorando essas coroas, como se fosse essa coroação dos triunfos, das conquistas. Se eu morresse amanhã. Olha, eu perdera chorando. Então, pensar em morrer amanhã é uma coisa boa até então? Sim ou não? Não. Não. Ele está vendo só coisa ruim.
A irmã ia ficar triste, a mãe ia morrer de saudade, ele ia perder as coisas boas do futuro. Que sol, que céu azul, olha a natureza ali, ó. Que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Louçã quer dizer suave, alegre, festiva. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Até então, a melancolia. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, aquela ansiedade, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Ou seja, tem coisa ruim com a morte, mas no final a morte também traz algo bom para ele. Que bom, que coisa boa é essa? A dor da vida dele acabaria. A dor no peito emudece e ele então se vê livre e tranquilo. Estou com o horário apertado, mas vou trabalhar um último poema aqui com vocês. Depois, na aula da próxima semana, a gente trabalha outras coisas. Esse poema não tem lá no Moodle. Acho que não. Acho que eu não coloquei, não. De Álvares de Azevedo. Olha aí o título de novo, hein? Meu sonho. Ó, o mundo onírico, o mundo da fantasia. Observe as partes em negrito. Eu e o fantasma. Então, tem dois personagens nesse sonho dele, tá? Meu sonho. É a hora do eu. Cavaleiro das armas escuras. Onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão? Quem seria esse cavaleiro das armas escuras? Esse fantasma que aparece aqui no final. Porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios trementes vertem fogo do teu coração. Imagina a cena? Cavaleiro das armas escuras, vai pelas trevas impuras, uma espada sanguenta na mão, olhos ardentes brilhantes, lábios gemidos tremendo, frementes, vertendo fogo do coração. Cavaleiro, quem és? O remorso? Do corcel, cavalo negro, te debruças no dorso e galopas do vale através, quer dizer, um galope rápido. Ó, da estrada acordando as poeiras, porque como ele é rápido, as poeiras vão levantando. Não escutas gritar as caveiras e morder-te o fantasma nos pés? Só cena boa, né? Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras? Macilento qual morto na tumba. Macilento quer dizer pálido, qual morto na tumba. Tu escutas na longa montanha um tropel teu galope acompanha. Quer dizer, vem mais gente ali no tropel acompanhando o galope dele. E um clamor de vingança retumba. Cavaleiro, quem és? Que mistério! Quem te força da morte do império pela noite assombrada a vagar? Ele faz um monte de pergunta. Aí é a hora do fantasma. Sou o sonho da tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Na próxima aula, trabalharemos um pouco com este poema e mais outras coisas. Ficamos por aqui. Vou encerrar nossa gravação